Você sabe por que ainda estamos adorando ainda? É porque o Senhor quer nos dar uma realidade mais profunda do que nós vamos falar aqui essa manhã. Amém? Ainda que eu fale meia hora, uma hora, mas que seja meia hora que teu espírito receba. Amém, Jesus. Que tua mente seja transformada. Glória. Que teu coração seja tocado pelo Espírito Santo. A adoração, quando ela vem, eu fico esperando pelo Espírito. Ele coloca as palavras nos meus lábios, porque as palavras já estão dentro do meu coração. A boca fala aquele que o coração está cheio. Eu descobri que algo que Deus ele quer falar com vocês aqui hoje, Ele quer extrair o melhor que é dentro de cada um de vocês. Amém. Para que vidas sejam tocadas pela essência que Deus deu a você. Se assenta em nome de Jesus. Essa palavra ela é muito importante, amém? É importante para quê? É importante para edificar seu entendimento. É importante para transformar seu coração. É importante para trazer mais comunhão com a presença de Deus na sua vida, amém? Amém? Declare comigo, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Fala, é pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Quem abriu aí Mateus capítulo 11, versículo 11. Vamos ler o que Jesus falou aqui em Mateus 11:11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Repita comigo, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Ok. Versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência para entrar no reino dos céus. Pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Amém? Aleluia. Que verdade está nessa palavra. Nós estamos unindo aqui dois textos. Zacarias 4:6, que o Senhor diz, não é nem por força e nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Hoje pela manhã, eu comecei a meditar. Eu estava ouvindo uma palavra, algo foi entrando no meu coração. Eu acordo de manhã, somente hoje domingo, que começa 9 horas aqui, aí eu acordo não. O Senhor me acordou sempre, 5h56, 5h57, é tremendo isso. E ele me acordou, tive um momento de oração, depois fazer minhas coisas, ajeitar para me preparar para pregar para vocês. O Senhor ele começou a tratar no meu coração. E às vezes você ouve uma coisa que desperta o teu espírito para outras coisas. Uma revelação ela puxa a outra, amém, amém? Amém. Uma coisa que você possa ouvir falar aqui, ela pode ativar o seu entendimento para outras coisas da vida. Glória a Jesus. Porque esse é o poder da palavra, é infinito. Amém? Isso corre em você. Então quando você ouve uma coisa, uma chave para destravar outra área da tua vida, vai gerar um outro sermão no seu coração, amém, amém? Amém. Dentro do sermão tu tira outro, dentro de outro você tira outro, dentro de outro você tira outro, e assim vai embora. Glória a Jesus. Amém. Nós falamos na quarta-feira sobre o que o Senhor falou para mim, né? Para ensinar vocês a necessidade de andar com a presença, descansar na presença. Só que é um assunto que começamos na outra quarta-feira atrasada. Foi maravilhoso aquele dia a gente sentado aqui, pena que a gente não gravamos isso. Aí vem uma outra, agora vem mais um dia para vocês, aí agora um domingo, para Deus completar aquilo que Ele está falando. Eu creio que isso aí não tem fim não. Amém? Toda vez eu vou pregar o mesmo assunto, porém completando o anterior. Glória a Jesus. Porque a palavra de Deus ela traz um renovo no nosso espírito. A revelação dela ela se renova. Amém, amém?
Amém? A palavra de Deus ela é a mesma, mas por que ela se renova? Por causa da revelação. O Senhor sempre vai trazer uma revelação fresca na mesma palavra e traz um renovo ao seu coração. De algo que ele já falou antes, porém agora está completando isso. Dá glória a Jesus. Alguém aqui pode conhecer a Deus simplesmente assim? Quer saber quem Deus é? Não. Amém? Nós podemos ter o conhecimento da mente de Deus, de quem Ele é, na sua palavra. Glória a Jesus. A palavra de Deus é a verdade. Os homens tentam alterar o sentido dela, mas aqueles que andam com o Espírito e têm a revelação nunca serão alterados. Isso é importante. Sabe por quê? É tantas traduções da Bíblia, tantas alterações, mas eu não me preocupo. Porque se o Espírito daquele que escreveu a palavra, que inspirou a palavra, amém? Está em nós, quem poderá nos enganar? Ninguém. Ele sempre vai nos revelar a verdade. Isso aqui não está batendo com o caráter de Deus? Porque aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que vivem uma vida na presença de Deus não serão enganados. Amém, amém? Sabe, às vezes eu levo uma tradução e falo, isso aqui está errado. Tem alguma coisa, está errada. Você viu que eu olhei e sai fora. Isso aqui não é a palavra de Deus, está alterado isso aqui. Eu procurava outras traduções onde estava falando mais do sentido daquilo que Deus realmente é, da glória a Jesus. Mas escute bem, Deus ele se auto-revela para vocês. Deus ele é intuitivo. Glória a Jesus. Apóstolo Paulo ele usou esse termo em 1 Coríntios, isso. E todos me conhecerão, diz o Senhor. E não precisarão ficar perguntando ao teu próximo, conhece o Senhor? Conhece o Senhor? Não, porque o Senhor diz, eu habitarei no meio deles e andarei no meio deles. Dá glória a Jesus. Então o Espírito Santo, Deus ele habita com você e anda no nosso meio. Dá glória a Jesus aí. Então ele se revela àqueles que buscam Ele. Amém, amém? A palavra de Deus ela é busca e dá direção para encontrar os caminhos de Deus e conhecer de quem Deus é. Mas você vai passar umas 20, 30, 40 eternidade e nunca vai chegar ao conhecimento pleno de quem é o Eterno. Da glória a Jesus. Ele vai passar uma eternidade explicando a fórmula que ele usou para fazer o céu e a água. Glória a Jesus. O pessoal fala, não, é K2O, tá, mas como é que foi feito o H e o 2 e o O? Amém, amém? Que 2 aí? O que significa o 2? Ele vai te passar uma eternidade para explicar o número 2. Amém, amém? Ele vai te explicar cada substância, vai te ensinar. Talvez eu acho que ele vai ensinar a gente a fazer essas coisas. Amém, amém? Glória a Jesus. Eu acho que eu vou ter poder para fazer as coisas do negócio, amém? Glória a Jesus. A gente vai fazer muita coisa, vamos brincar. É como essa criança, seus pais te dão uns brinquedos, tu começa a fazer um monte de coisa, né? Você vai desenvolvendo as ideias, ele vai te ensinar e vai te dar um brinquedo na tua mão. Aí tu vai desenvolver umas grandes ideias na eternidade. Dá glória a Jesus aí. Eu não sei não, mas eu posso imaginar, né? Glória a Jesus. Porque Deus ele é muito criativo. Ele nos deu o poder da criatividade. É exatamente nesse ponto onde eu quero, pelo Espírito, se Ele me permitir, falar dentro do coração de vocês que há uma necessidade de sair o melhor que Ele colocou em vocês. Amém? Engraçado, o que Deus ele gerou em cada ser humano é diferente um do outro, a essência. Quando eu adoro é diferente quando o Aleph adora. Quando o Aleph adora, essa essência de Deus através do Aleph. O Aleph, amém, amém? Quando eu adoro essa essência de Deus através do Robson. Então por isso que é importante que Deus ele quer ouvir a adoração de cada um aqui. Porque existe uma essência que é única em você. Que Deus ele quer essa essência. Ele se preocupa tanto com uma multidão como com uma pessoa. Amém? E por causa de um justo, Deus livra um bairro, livra uma cidade da destruição. É isso que o Senhor estava revelando a Abraão. Abraão, conhecendo a Deus, ele começa a perguntar ao Senhor: Senhor, por causa de 50 justos, o Senhor destruiria Sodoma e Gomorra e não livraria justos? Não, eu não destruiria por causa de 50 justos. Você vê que a quantidade para Deus não faz muita diferença, mas a qualidade. Amém, amém? Amém. A sua adoração que faz diferença é a qualidade. Não são as muitas palavras, mas às vezes os pequenos trechos que saem do nosso coração são as adorações mais preciosas para Deus. Glória a Jesus. E a adoração ela é a expressão do amor. A adoração ela é a expressão de amor a Deus. Glória a Jesus. O louvor nós falamos de quem Deus é, mas na adoração falamos com Deus. Amém, amém. O louvor você expressa a grandeza de Deus. Você enaltece a quem Ele é.
Mas na adoração você fala de coração para coração, de face a face, face of face. Amém? Amém. Face a face. A adoração nós encontramos a face de Deus. Na adoração você fala de coração para coração e de face para face. Deus, Ele quer ver o seu rosto na adoração. Ele não quer que você se esconda dele. Na adoração você só pode oferecer a verdadeira adoração a Deus quando você não se esconde. Amém, amém? Amém. Fala, eu não posso me esconder de Deus. Glória a Jesus. Fala, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade aí, os irmãos aí. Posso continuar? Viu? Chegar na hora certa, a palavra começando, né? Então, adoração. O que expressa a sua vida de adoração? Fala, clareza. A adoração que Deus aceita é onde há clareza com Ele, onde Ele pode olhar para o seu rosto e para o seu coração. A adoração é a expressão de relacionamento com Deus. Você pode expressar isso em todo momento da tua vida, onde você estiver, e você atrair a presença de Deus. Eu expresso a adoração a Deus quando eu estou falando com alguém. Quando eu falo de Deus, eu sinto Deus no meu coração, o amor saindo para aquela pessoa. Eu desejo que aquela pessoa encontre o que eu encontrei. Amém, amém? Essas são as melhores mensagens que às vezes eu prego, quando eu consigo falar com uma pessoa que necessita de Deus. Sai o melhor do meu coração para aquela pessoa. Da glória a Jesus Cristo. Então nós lemos dois textos paralelos aqui, Zacarias 4:6, amém? E Mateus 11:11. Zacarias 4:6 diz que não é por força e nem por violência, mas diz o Senhor dos Exércitos, é pelo meu Espírito, amém? E em Mateus 11:11 nós vimos que Jesus deu uma afirmação, que desde o dia de João Batista até agora, se faz violência ao entrar no reino dos céus, pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. A gente que vem da cultura pentecostal, cara, a gente sempre fala essa palavra, é com força, com violência que te se apropria do reino de Deus. Amém, amém? Mas não. Zacarias estava um profético tremendo do Messias e do reino de Deus que viria. E Zorobabel está representando Jesus também. Amém, amém? Zorobabel, ele foi escolhido por Deus para reedificar, ajudar na reedificação do templo em Jerusalém que foi destruído. Amém? Só que é interessante que o Senhor fala, quando Ele colocar a pedra escolhida, a pedra angular, todos dirão, graças a Deus, é graça, é favor. Amém, amém? Amém. Representando Jesus, trazendo a graça para a vida de vocês. Fala graça. Graça. Nós entendemos um pouco de graça, né? Favor imerecido, presente. Amém? Só que às vezes nós vemos pessoas que estão recebendo graça, acontece coisa na vida delas, que você fala, essa pessoa não merecia isso. Isso assim de graça. E principalmente quem aponta é os crentes, né? Os crentes é terrível. Fala, essa pessoa não merecia isso. Ela nem vem para a igreja direito. Ela nem adora a Deus, nem ora, mas está recebendo isso. Graça. Favor imerecido. Talvez você receba o que você merece, né? Você quer o que você merece, né? A pessoa, às vezes, quando fala, ela deve pensar muito bem. Então, talvez ela está querendo aquilo que ela merece. Não, eu quero aquilo que Cristo fez para mim merecer. Porque eu não mereço nada. O que você merece? Para falar que outro não merece. Talvez você quer receber o que você merece? Alguém quer receber o que você merece? Não, eu quero receber aquilo que Cristo me fez digno. Amém, amém? Amém. Nós não merecíamos a sua misericórdia. Romanos capítulo 5, versículo 17. Olha que palavra poderosa. Quero que vocês abram para vocês conhecerem mais a Bíblia. Abra para conhecer a palavra de Deus. Porque se você não conhecer a palavra de Deus, você não conhece os caminhos de Deus, nem a mente de Deus. Amém? Vamos lá que hoje tem que quebrar o jugo da condenação aqui. Romanos 5,17, ó. Porque se pela ofensa de um só, Adão, amém, a morte reinou por esse, muito mais
os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia! Alguém quer essa abundância da graça na sua vida aí? Ou você quer o que você merece? Então nós temos que pensar duas vezes antes de julgar as pessoas. Ela não merecia isso, não. E o que você merece? Você quer o que você merece? Não, eu quero essa misericórdia, eu quero essa graça aqui, ó. Fala abundância da graça e o dom da justiça. Aqui está duas coisas importantes para falarmos antes de dar continuidade ao nosso assunto. Obrigado, Espírito Santo, pela sua palavra. Essa abundância da graça é a dádiva da justiça, ou dom da justiça. É o que você recebeu. Você não recebeu um pouquinho da graça, há uma abundância de graça. Algo que supre em tudo o que nós necessitamos. 2 Pedro capítulo 1, versículo 2, versículo 3, o que ele diz? Pelo seu divino poder, Ele nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade. Glória a Jesus por isso. Fala, dom da justiça. Aqui está o segredo para você ativar a graça. Fala, justiça. Não justiça própria. A justiça que vem de Cristo. Você recebeu um dom na sua vida, que nós usamos pouco esse dom. Por isso que não vemos o favor da graça. Porque estamos sempre operando em justiça própria, achando que nós estamos merecendo alguma coisa. Porque simplesmente é o que nós fazemos. Quando eu reconheço a graça, eu reconheço o favor de Jesus, eu olho para a dádiva da justiça dele, eu tenho uma ativação de Deus na minha vida. O apóstolo Paulo diz que não é uma salvação que vem pelas obras, mas pela fé, por meio de Cristo Jesus. E a fé ativa o dom da justiça, e a justiça ativa a graça de Deus na sua vida. Na glória a Jesus aí. Porque Ele nos deu uma justiça que nós não tínhamos. Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar para anular a lei contra nós. Porque ninguém seria capaz suficiente de cumprir toda a lei. Tudo se encerrou debaixo do pecado e da condenação. Mas essa dádiva da justiça que Ele nos deu, o presente da justiça, é algo que você não tem por você, mas é algo que Ele te deu por meio da fé. Na glória a Jesus. Tu acha que o diabo não pudesse te matar, não teria te matado já? Porque tem uma justiça maior que fala por você. E quando você aprende e entra na revelação do reino de Deus, você começa a entender o que é a presença de Deus. O reino de Deus e a presença de Deus, eles não se dividem. O Espírito Santo é o reino de Deus em nós. O reino de Deus é o Espírito de Deus em nós. O Espírito de Deus é o reino de Deus reinando em nós. Não existe duas coisas diferentes. Abre o livro de Romanos, lá no capítulo 10. Senhor, obrigado pela sua unção, pela sua presença. Versículo 3, versículo 4. Obrigado. Porque, portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque ele está falando do povo de Israel aqui, ok? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Amém, amém? Amém. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Na glória a Jesus aí. Por que nós estamos falando isso aqui? Porque olha, isso aqui, meu, obrigado Espírito Santo. Essa palavra caiu certinha aqui agora, né? Porque eu quero quebrar pelo poder e a graça da palavra de Deus, se você permitir, no teu coração, o espírito que traz condenação, que rouba a revelação e a presença de Deus na sua vida. Porque existe um espírito de condenação que traga o roubo
da essência do que nós somos chamados para viver na presença de Deus. Só que somente pela revelação nós podemos conhecer o reino de Deus e entender as suas escrituras, a sua palavra. Até hoje talvez você também está pensando que o reino de Deus é tomado por força, né? Por violência, né? Até hoje você está com essa mentalidade. Por isso que nós não entramos no reino de Deus. Nós não, vocês. Talvez alguns aqui. Amém, amém? Eu estou entrando, eu estou dentro do reino. Alguém está dentro do reino aqui? Amém. Tem alguns que estão mais ou menos, né? Você está mais fora, porque dentro, está olhando para a porta. É tempo de você entrar na porta do reino dos céus. Amém, amém? Então você vê que Jesus disse que até João Batista se empregava força, violência para se apoderar do reino dos céus. Por que ele fala até João Batista? Porque João Batista, o que ele diz? Mateus 11:11. Que nascido de mulher não há ninguém, nenhum profeta maior do que João Batista. Mas o menor, fala, no reino dos céus é maior do que João Batista. Vocês são maiores do que João Batista, cara. Aleluia. Às vezes as pessoas acham que Jesus está falando dele aqui, né? O menor do reino do céu é maior do que ele. Jesus nunca falou. Jesus precisa se comparar com alguém agora? E as pessoas acham que Jesus está falando dele aqui. Ah não, ele está colocando uma condição de pequenininho, sabe? Que ele é maior. Isso é hipocrisia. Jesus não é hipócrita, tá vendo, amém? Ele não precisa se diminuir para que outro cresça. E falando sobre isso, não precisar diminuir para que outro cresça, o que o João Batista declarou? Quando olhou para Jesus e estava falando dos discípulos que saíram, estavam com ele, foram seguir a Jesus, os primeiros discípulos de Jesus. O que ele disse? É necessário que eu diminua, que ele cresça. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você por acaso pode fazer Deus crescer, Jesus crescer, quando você se diminui em alguma coisa? Ele é todo onipotente, onisciente, onipresente. O que João Batista estava querendo dizer aqui? Não, é porque tem que ser pequeno para que a glória, para que o nome de Deus seja uma... Cara, que é muito hipocrisia. Amém, amém? Vamos sair dos enganos da carne? Porque o quê? Nós interpretamos as coisas de maneira errada. Nós interpretamos as coisas de maneira errada. Quando nós buscamos o verdadeiro conhecimento, a revelação, você vai ouvir aqueles que têm a revelação verdadeira da palavra. E a tua vida é transforma. Se essas pequenas coisas que eu estou começando a tratar aqui não mudarem você ou arrancar algumas coisas erradas em você, você continua operando errado. Por isso que você não prova da graça de Deus. Enquanto você não aprender a operar da maneira certa, você nunca vai provar daquilo que é excelente. Eita, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem alguém vivo aí? Amém. Esse é o problema da igreja. Porque não opera da maneira certa, não recebe o que é excelente. Por isso que estão padecendo. Não usufrui do melhor do recurso que o reino dos céus pode dar a eles. Eles buscam justiça própria. Não, mas não, nós buscamos justiça de Cristo, irmão. Por que todo tempo você está condenando as pessoas então? Por que está dizendo que a pessoa não merece receber certas coisas? É justiça própria. Se eu falo que você não merece algo, quer dizer que eu estou usando minha própria justiça, dizendo que eu sou melhor do que você. Cristo ele não veio fazer isso aqui. Não julguei para que não sejais? A justiça do reino ela não está aí. Mas a pessoa que está dentro do reino, ela, oh Jesus, obrigado pela tua misericórdia, minha filha, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por essa graça, Senhor. Aleluia. O conhecer o amor de Deus nos leva a desfrutar do conhecimento da presença, da graça, da justiça de Deus. Enquanto eu não conheci o amor de Deus, posso continuar? Amém. Já está mexendo alguma coisa com você aí? Quem disse para você que o reino de Deus se toma com a tua própria força? Não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Então quando você
conhece o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, você recebe o reino de Deus. O reino de Deus passa a estar dentro de vocês. Até João Batista, porque ele foi o último a representar os profetas e a lei. Quando Jesus ele chega até João Batista, obrigado, Senhor. Eu vi uma breve mensagem que o Bill Johnson fala sobre essa questão. Ele é um homem excelente de Deus, né? E temos que honrar aqueles que têm a excelência. Eu tive uma visão com elevado em espírito. E eu ficava assim, ouvindo a calma e a sabedoria daquele homem. E o Senhor me deu acesso àquilo que tem dado de revelação sobre aqueles homens nos Estados Unidos. E eu começava a ter aquela mente, a sabedoria de Deus, da glória a Jesus. Mas tudo que você aprendeu, você ouviu com homens de Deus, agradeça isso a Deus. Louve a Deus. Amém, amém. Isso é muito bom. Quando Jesus ele chega diante de João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 13, amém? Não precisa abrir ainda não. E Jesus veio para ser batizado por João Batista. E João Batista olha para ele, opa, eu careço ser batizado por ti. E tu vens a mim? Só que o que João Batista deu testemunho antes de Jesus? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fuego, fire. Amém, amém? Amém. Senhor, obrigado, Senhor. Da concentração dessa palavra, Espírito Santo. Obrigado. E o que aconteceu? João Batista depois recebe Jesus para ser batizado. Eu careço ser batizado por ti e tu vens a mim. Vocês estão olhando aqui para quê? O que vocês acham? Questão de posição? Vocês acham que é questão de posição aqui? Não é questão de posição. Às vezes nós olhamos, não, porque Jesus é maior do que ele, reconheceu que Jesus é maior. Não, sim, Jesus era maior do que todos nós. Mas ali não é uma questão de posição. Ali era uma questão de revelação. Fala reino. Reino. João Batista falou, eu preciso do reino. Eu preciso receber o Espírito Santo. E tu vens a mim? E tu vens a mim? Sou eu que preciso do batismo que tu traz. Não é tu que precisa do meu batismo. João entendeu que o batismo que Jesus trazia era mais excelente, porque é o único batismo que nos dá acesso legal ao reino dos céus. Quem tem acesso legal aqui já, hein? Esse é o reino de Deus morando em você, cara. Não, peraí, vou ser mais enfático que isso aqui. É Deus morando em você. E João Batista entendeu isso, ele sabia disso. Mas Jesus disse, não, deixa aqui, até que a justiça se complete. Faça a sua parte. Cumpra a tua obra. E João Batista permitiu Jesus ser batizado por ele. Por quê? Porque João Batista, ele era a autoridade maior ali. Maior do que o próprio Senhor. Até depois do batismo. Porque ali o Espírito Santo desceu. Oh, eita glória, aleluia! Tem fogo aí? Até ali Jesus teve que sujeitar, porque reconhecendo a autoridade que foi delegada do céu sobre João Batista, representando ali os profetas. Mas quando o Espírito Santo desceu, Jesus tomou a frente. Na glória de Jesus. Agora começou aquele que representa o reino. Glória a Deus. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas e Jesus representa o reino. Por isso que Jesus era maior. Só que Jesus só tomou a frente e João Batista foi retirado quando o Espírito Santo desceu. Aí o negócio começa. Pronto, agora a maior autoridade estava começando a trabalhar. Na glória de Jesus.
Só que Jesus declarou então que até João Batista. Por que até João Batista? Que ele foi o último profeta. Ele foi o último profeta que representou a antiga aliança, que honrou a antiga aliança. Mas depois ele foi cortada a cabeça dele. Dali em diante, Jesus, que já estava com o reino na terra, porque o Espírito já tinha descido sobre Jesus. Dali em diante, ele poderia dar a consciência do reino dos céus para as pessoas, o acesso da glória a Jesus. Dali em diante começou uma realidade mais profunda na terra, quer dizer, a verdadeira realidade do reino de Deus. Então, o menor no reino dos céus, por causa desse batismo que você recebe, fala o Espírito Santo. O Espírito Santo. Você era maior do que Elias, cara. Meu Deus. Porque João Batista era maior do que Elias. Amém, amém. Tu é maior do que Elias, cara. Meu Deus, tu é mais excelente que Moisés. O próprio Jesus declarou: os profetas desejaram ver, receber o que vocês estão vendo aí, recebendo, cara. Abraão, quando viu meu dia, exaltou. Uau, que maravilhoso. Você não entende que 1 Pedro diz? Que os profetas, 1 Pedro capítulo 1, na antiga aliança, profetizaram as coisas excelentes que nós recebemos. Eles não. Eles só viram de longe, amém? Amém. Eles prepararam o caminho para você. Tu está sendo muito honrado, hein? Nenhum deles tinha um Espírito Santo permanente. Nenhum deles tinha Deus morando dentro deles. Mas Jesus disse para quê? Para os discípulos: e o Espírito estará sobre vós e em vós. Dá glória a Jesus. Glória a Deus. Tá, agora você está começando a entender como você é importante, né? Você está entendendo a sua importância, né? Sim, fala assim: eu sou importante. Isso. Isso. Não, eu sou um miserável. Ah, você é um miserável? Não. Não, que diminua eu para que Deus cresça. É? Você acha que isso faz Deus crescer, a sua miséria? As pessoas acham que miséria e autocomiseração traz honra para Deus. O reino de Deus é tão excelente, tão poderoso, que quando o Espírito Santo vem na vida de uma pessoa, ele pode quebrar as maldições de gerações de miséria que está na vida daquela pessoa. E miséria não é uma questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. É um estado de espírito que Satanás coloca em escravidão uma pessoa. Quem está entendendo a glória de Deus aí? Glória a Deus. Então o reino de Deus, olha, quando ele entra na sua vida, ele pode quebrar a miséria, destruir o império, a maldição de gerações. O Espírito Santo, quando ele vem na sua vida, ele pode destruir as maldições que aprisionou as suas gerações passadas. Na enfermidade, na destruição sentimental, em todas as áreas. Quando recebemos o reino de Deus, recebemos o poder e a autoridade de Deus em nós. E podemos destruir as obras do diabo. Quem está comigo dá glória a Deus aí? Glória a Deus. Então você entende como o reino de Deus ele é excelente? Esse tipo de oração que diminuiu para que ele cresça. João tinha algo na cabeça dele. João ele não conhecia a graça. João não conhecia o reino. Ele tinha um prefácio, um início para falar o que viria, mas ele não conhecia aquilo que viria. Porque até ele cogitou dentro da prisão: tu é aquele que havia de vir ou esperaremos outro ainda? Nem ele ainda conhecia. Mas João tinha uma mentalidade. João foi estruturado na lei e nos profetas. Que diminuiu para que ele cresça, ele está representando os profetas eleitos. Que ninguém é maior do que Jesus Cristo. Que o ministério dele veio para trazer elevação e honra ao ministério de Jesus Cristo. Você vê que agora o que João Batista, o que Jesus disse de João Batista em Mateus 11 em diante? Que entre nascido de mulheres, não houve ninguém maior do que ele. Excelente. Excelente. Então a excelência que João Batista tinha
foi louvada e honrada por Jesus Cristo. Ele é grande. Então Jesus deu louvor à grandeza do ministério de João Batista. Aleluia. Não, ele foi mais profundo ainda para vocês entenderem. Ele fala: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não. Aqueles que se trazem de belas vestes, vocês não foram ver isso, não. João não tinha nada disso. Mas ele, vos digo, é o Elias que havia de vir. Cara, meu Deus do céu, você não está entendendo? A maior autoridade dos profetas, Jesus reconheceu, estava nele. O espírito da virtude de Elias estava em João Batista. Agora você está entendendo alguma coisa? Que só podemos trazer realmente louvor e engrandecimento a Deus através da grandeza dele em nós. Quando a excelência de Deus ela começa a ser efetiva em você, os seus dons começam a ser manifestados, a pureza, a santidade, o caráter de Deus, a imagem de Cristo. Quando você começa a exalar a luz de Deus para essa terra, quando você começa a ser sal para essa terra, aí sim você começa a trazer honra e glória para Deus. Porque a mentalidade de João era da antiga lei. E ele entendeu que o ministério dele veio para que ele elevasse a Jesus Cristo. Hoje nós estamos dentro do reino. Aquilo ali não é uma oração, é uma declaração. Então a gente está orando coisas que eu não estou sabendo. Aonde Deus mandou você orar aquilo ali? Então as pessoas estão pegando coisas e horas sem ter entendimento do que estão fazendo. Quem está me entendendo da glória a Jesus Cristo? Obrigado, Jesus. Então ali não é um perfil de oração para vocês. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Humildade. Então, para você entender melhor isso que eu estou falando para você, para que isso entre no teu espírito, no teu entendimento, porque você vem de muitos anos recebendo só a escravidão da religião, só sendo escravo, por isso que está aí a vida ainda paralisada, está rompendo agora. Já era para você estar excelente dentro do reino, mas estamos ainda aprendendo princípios elementares, porque a religião escravizou, essa é a verdade. Escraviza as pessoas para viver debaixo de um jugo, de uma senzela religiosa, onde como escravos nós lutamos pela sobrevivência dentro da igreja. Igreja é um lugar de lutar pela sobrevivência. Aqui eu tenho vida e vida em abundância. Glória a Deus. Não, estou lutando para sobreviver na fé, então está errado. Jesus veio e fala que eu vim para dar vida em abundância. Sim. Porque o diabo ele só pode reinar aonde há ignorância. Lembra que eu sempre ensinei isso para vocês em hebraico? Trevas é bozek, a palavra em hebraico bozek, que significa ignorância, escuridão. Toda escuridão que está no coração e na mentalidade de vocês dá acesso legal às trevas para trazer retenções contra vocês do reino dos céus, para bloquear o seu destino, os seus caminhos. Mas quando você passa pelo processo de transformação na tua mente, no seu coração, pela experiência com a presença do Espírito Santo, que é o reino de Deus em você, você começa a ver as coisas excelentes de Deus acontecer na sua vida. Então, para que você possa entender esse conceito melhor, que diminuiu para que ele cresça, você tem que entender o que é humildade. Você sabe o que é humildade? É quando você tem e não se exalta com aquilo que você tem. Isso é humildade. É uma pessoa que é rica, mas que não menospreza aquele que é pobre. É pessoas que têm, mas agem como se não tivesse. Porque não faz a diferença o que tem. A diferença é o que eles são com aquilo que eles têm. Olha. A humildade na sua vida não é você colocar numa presença, numa posição de miséria e de autocomiseração enganosa, mentira. Eu já confrontei esse negócio de espírito de autocomiseração, que eu te falo que as pessoas mais orgulhosas são aquelas que têm autocomiseração, né? Vocês sabem disso, né? Isso é um espírito de orgulho que está por trás, né? Um abismo chama outro. As pessoas têm dó das pessoas que têm autocomiseração. Ah, tadinho. Ai, minha vida. Chega na igreja assim.
Tadinho de mim, tenha pena de mim. Ela pede pena para si. Que pessoa orgulhosa, cara. Sabe por que é orgulhosa? Porque não quer ouvir a verdade ser transformada. Não aceita o que a palavra de Deus diz para ela, que somos excelentes. São tão orgulhosas que não querem depender de Deus. Querem depender da miséria dos homens, da misericórdia dos homens, da pena dos homens. Isso é um espírito de orgulho que leva à escravidão da autocomiseração, que se coloca numa posição que não quer transformação. A primeira vez que eu confrontei esse espírito foi uma irmã que entrava aqui. Entra com aquela cara de choro. Aquele dia eu levantei, rapaz, subiu uma ira de Deus em mim, uma unção. Falei, irmã, vem cá na frente. Fui chamar aqui na frente. Enxuga agora essa lágrima aí. Vamos, barriga para dentro. Bora, posição. Falei para a irmã, para de chorar aqui. Eu repreendo esse espírito da tua vida de engano. Tu nunca mais vai entrar e vai chorar aqui dentro. Seja transformada, mulher. Eu confrontei ela aqui. Nunca mais entrou com aquela cara, chorou aqui dentro. Irmão, aquela mulher dali em diante era sorridente, conversativa, brincava. Eu falei, caraca, outra pessoa. Porque nunca teve ninguém que confrontasse ela. Para lidar com o espírito de autocomiseração, você tem que ignorar ou confrontar. Não tem que dar bola para ele. É o espírito do engano que faz a pessoa se enganar a si mesmo, cria um engano na sua alma, se coloca numa posição de miséria, numa posição de uma falsa humildade. Falsa humildade. Ainda quer ter piedade de Deus. Deus, me dê piedade de mim. Seja transformada. Muda a tua vida. Vai ler a palavra, vai jejuar, vai orar. Isso ela não quer aceitar. Geralmente as pessoas com espírito de autocomiseração nunca aceitam a verdade. Muda. São orgulhosos. Amém? Então tem uma raiz de orgulho por trás. Na verdade, lembra que eu já ensinei para vocês. A raiz de todo o pecado da humanidade está ligada à rebelião. É rebelião. Que está ligada ao orgulho. É a raiz de todo o pecado da humanidade. Essa é a iniquidade original. O orgulho. Por isso que é o único pecado que Deus fala: eu abato os orgulhosos soberbos. Porque foi esse mesmo orgulho que entrou dentro do coração de Lúcifer. E quando ele se orgulhou, achou que ele era alguma coisa e não era. Você está entendendo que o orgulho pode se manifestar de tantas formas na nossa vida e nos afastar de Deus, a gente nem percebe? O orgulho, ele pode, por favor, coloca o celular no V para cá, por favor. O orgulho, ele pode se manifestar através de uma falsa piedade, de uma falsa aparência de misericórdia e autocomiseração. Então vamos tomar cuidado com isso. Amém, amém? Amém. Todo orgulhoso não quer ser transformado, isso é verdade. O orgulho nos impede a transformação do nosso caráter, da nossa vida, do nosso comportamento, da nossa personalidade. Impede Deus de agir em nós. Quem está entendendo a glória de Deus aí, meu irmão? Glória a Deus. Mas o que Deus está falando com a gente aqui, afinal de contas? Deus quer te trazer para dentro do reino dele. E se nós não entendemos os aspectos do reino de Deus, nós não podemos usufruir daquilo que o reino de Deus veio trazer na nossa vida. Então você não pode receber e operar com aquilo que você não entende. Amém, amém? Amém. Então nós falamos que uma pessoa não pode usufruir da excelência do reino enquanto a sua mentalidade não é renovada e tratada dentro do que é o reino de Deus. Na glória de Jesus Cristo aí. Glória a Jesus. Então a humildade de Cristo em você é a excelência da grandeza que Ele te dá, e você se torna uma pessoa sujeita a Ele. Você não se engrandece diante das pessoas pelo que você tem. Você o reconhece e traz a honra ao nome dele. Reconhecimento. Essa é a verdadeira humildade diante de Deus. Reconhecimento. Reconhecimento. Obrigado pela tua graça, Senhor. Na verdade, o que vai trazer crescimento para o reino de Deus e louvor para o reino de Deus através da sua vida é quando a luz dele estiver resplandecendo cada vez mais através de você. Ele falou: não seja uma luzinha que só ilumina a sua casa, seja luz para a terra.
seja luz para os homens. Deixa que os homens vejam as suas obras. Deixa Deus trabalhar através da tua vida. Deixa que os dons de Deus sejam exalados através de vocês, para que aqueles que veem, uau, que Deus é esse na vida dessa pessoa. Aleluia! Não, Deus não está satisfeito com você falar que Ele é poderoso e não manifestar isso. Ele quer ver você manifestando que Ele é poderoso. Eu ainda na minha fase de jovem, quando jovem, antes de ser casado, eu estudava, trabalhava e frequentava a igreja ali em Banco de Areia, na Jacutinga. Eu lembro que um dia o Senhor falou para mim: olha só essas coisas tão pequenas, mas que fez toda a diferença em mim. O Senhor falou que a gente ficava falando muito do poder dele na igreja e pouco se viu o poder dele. É a mesma coisa de apresentar uma propaganda enganosa para as pessoas. As pessoas ficavam pregando propaganda enganosa no púlpito, falando de um Deus que não era verdade para elas, nem para elas mesmas. Elas viviam aquilo que falava para os outros, ainda queria que os outros acreditassem naquilo que nem elas viviam. Como é que você quer ver as pessoas ser transformadas, nem você vivendo a transformação? Aí um dia Deus falou isso para mim, falou: filho, eu não tenho prazer nas pessoas falar que eu sou grande e dar testemunho do que eu sou. Eu quero que manifestem quem eu sou. Vocês são chamados para manifestar a minha glória, diz o Senhor. Romanos 8. O que diz Romanos 8, 26 em diante ali? Vamos lá em Romanos 8. É necessário nós ir em Romanos 8. Fala: Senhor, obrigado pela tua palavra. Não saia do espírito da palavra, pelo amor de Deus. Continue ligado no espírito. Não, perdoe. Romanos 8,19, leia. Lê comigo. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia! Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que também a mesma criatura seja liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que Jesus falou para os discípulos antes da sua ascensão? Quais foram os últimos mandamentos? Ide por todo mundo e pregar no Evangelho a toda a criatura, fazeis discípulos, expulsai os demônios, curai os enfermos da glória a Jesus. Hein? Ele chamou a gente para manifestar a sua glória. Então a natureza, a humanidade está aguardando vocês. Estão aguardando a manifestação da glória de Deus através das nossas vidas. Glória a Deus. Isso traz engrandecimento e honra a Deus. Cadê os seus melhores dons? Cadê o melhor que Deus colocou em você? Cadê o poder criativo que Deus te deu, crente? Presta atenção que o Espírito Santo está falando. Foi exatamente nesse ponto que ele me despertou para poder falar essa palavra com vocês aqui hoje. Ele quer ver o melhor da criatividade que ele deu para vocês. Ele quer ver vocês servindo a Ele com excelência, para trazer honra ao nome dEle. As pessoas têm que olhar para vocês e ver a luz de Cristo resplandecendo. E como? Através das obras. Sede misericordiosos, pacificadores, serão filhos do reino. Cure os enfermos, manifeste os dons que Deus te deu. Quais são os dons que Deus te deu? Você sabe? No mínimo você tem um dom de Deus na sua vida. No mínimo. O que você está esperando? Cadê o poder criativo que Deus te deu? Cadê a excelência de Deus na sua vida? Quando aprendemos a andar em companheirismo com o Espírito Santo, o nosso melhor será demonstrado. Deus quer demonstrar através de vocês a excelência do poder dele. Não. Para não ficar só minhas palavras, rapidamente, corre para Efésios capítulo 2.
Ora em línguas. Sekoroshita na mamaracacharabaka. Vamos ver o quanto Deus nos amou. Hoje precisamos permitir que a luz brilhe cada vez mais através de nós, para que as obras do Senhor por meio de nós sejam vistas e a grandeza de Deus seja demonstrada por sua bondade, sua graça e seu poder para transformar os homens através das nossas vidas. Efésios 2:4, quem achou da glória de Deus aí? No entanto, Deus é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Olha agora. Para revelar nas eras vindouras a suprema grandeza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Espera aí. Para revelar as eras no nosso tempo a suprema grandeza da sua graça. E aí? Que tipo de excelência você está trazendo para o reino de Deus? Que tipo de testemunho? O que você está atraindo os olhos das pessoas para enxergar Deus através de você? É isso que nós temos que entender. Vamos parar com outro tipo de oração que não reflete o que é reino de Deus em nós. Senhor, eu quero que você seja tudo em mim. Arranca tudo de mim, Senhor. Me dá tudo de ti, Senhor. Outro tipo de oração, vou te explicar já. Senhor, toma tudo de mim, me dá, Senhor, tudo de ti, Senhor. Toma, Senhor, toma, Senhor. Eu não quero viver para mim, Senhor. Eu quero viver para ti. Não, a questão não é viver para Deus. A questão é Cristo vivendo em nós e nos tornando excelentes filhos de Deus. Viver para Deus é uma coisa, Cristo vivendo, Deus vivendo em nós é outra coisa. Deus não quer que você viva para Ele no sentido só de servir a Ele. Não, Ele quer viver em você para se relacionar com você, para viver e habitar. Ele quer te servir. Ele é seu Pai. Não adianta a gente só falar, Senhor, tira, dá uma mais de mim, Senhor, me dá um de ti, me dá de ti, Senhor. Eu não quero mais nada de mim, Senhor, isso é errado. Então por que Deus criou Adão? Então por que Deus fez Adão com uma personalidade e deu a ele uma alma? Por quê? Por quê? Qual seria o sentido de Deus arrancar o tudo de você? Ele quer santificar o tudo que é em você. Ele quer santificar, ter relacionamento com você. Ele quer fazer seu espírito excelente. Ele quer fazer sua alma excelente. Porque Ele te deu a coroa da glória dEle. Ele te coroou. Ele quer que aquilo que você foi gerado se manifeste a excelência disso. Ele quer estar junto com você com isso. Isso que Ele quer. Se eu não abrir a boca aqui, o Espírito vai falar? Ele fala através da sua boca. Ele usa a sua personalidade. Ele usa seus bons atributos. Ele santifica-nos para usar para a manifestação da glória dele. Senão não teria essência os 4 evangelhos. Por que teve que 4 evangelhos para revelar Jesus Cristo? Por quê? E cada um deles tinha a sua personalidade. Cada evangelho tinha as suas características daqueles que a escreveram. Lucas tinha um jeito de escrever, expressou e revelou pontos de Jesus que Mateus não conseguiu. Mateus revelou aspectos de Jesus como judeu para os judeus, como Lucas não conseguiu para os gentios, para os gregos. Deus usa o melhor a sua personalidade, aquilo que Ele te deu, para alcançar pessoas, situações, de acordo com a graça em você. Às vezes uma palavra que você fala
toca no coração da pessoa pelo jeito que sai de você. E o outro pode falar, pregar 1 hora e não toca no coração da pessoa. Porque é o dom de Deus através de você para alcançar alguém. A questão não é tire tudo de mim e me dá mais de ti, Senhor. Transforme o que está em mim na imagem daquilo que o Senhor é. Não é mudar a sua personalidade, é santificar a sua personalidade. Pedro não deixou de ser sanguíneo, apóstolo Paulo não deixou de ser colérico, continuaram com as suas personalidades mais quebrantadas. Deus usa nossas personalidades, Deus usa a nossa voz, Deus usa os atributos que nós temos bons para a sua obra. A questão não é viver para Deus, é Cristo vivendo em nós. É a vida de Deus em nós. É o ser humano voltando a interagir com a vida de Deus em unidade, em comunhão perfeita. É você entendendo que você precisa conhecer e prosseguir conhecer o amor, a graça e a bondade do Senhor. O que falamos quarta-feira passada? 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Rapidamente, já estamos quase acabando. Você está entendendo o que Deus está fazendo no seu coração? Alguém está entendendo? Está mexendo com alguma coisa aí dentro, você? Capítulo 1, versículo 2, 2 Pedro. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Só isso aqui. Então a graça só será multiplicada na sua vida quando o conhecimento de Deus estiver revelado em você. Não adianta, irmã, o outro vir aqui, a pessoa, o outro aqui entrar aqui e não pegar a revelação. Não vai mudar em nada a tua vida. Não muda nada. Ora por mim, pastor. Cuidado, eu orava demais por você e você não mudar. Cuidado. Acho que é mais perigoso orar por você. É mais perigoso um homem orar para uma pessoa que não quer transformação do que melhor que ele não orasse. Vocês estão me entendendo? Deus ele está trazendo hoje a nossa consciência. O que nós precisamos ser diante da presença dele? O Espírito Santo, quando ele se manifestou, quando Jesus foi batizado nas águas, a Bíblia diz que os céus se rasgaram, se abriram. O Espírito Santo desceu na forma corpórea de uma pomba e repousou sobre Jesus. Ali Jesus foi batizado com o Espírito Santo, dando exemplo que nós também recebemos o Espírito dele da mesma forma que ele recebeu. E fica uma informação extra para quem não conhece: as igrejas primitivas do século III, século II, conservava os bispos das igrejas apostólicas primitivas e católicos, ok? Eles tinham uma preservação de um ritual para o batismo das pessoas nas águas. E como é que era esse ritual? As pessoas entravam nas águas, se arrependiam dos seus pecados, entravam nas águas, davam 3 passos dentro das águas e eram mergulhadas e batizadas. 3 vezes eles mergulhavam em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Depois, a pessoa dava 3 passos para frente. E se tivesse algum demônio, algum espírito imundo habitando aquele corpo, os bispos, os homens cheios do poder da unção apostólica, eu colocava a mão sobre a cabeça daquelas pessoas. Os demônios manifestavam dentro das águas. Eles expulsavam os demônios, faziam libertação ali dentro ainda. E depois que o diabo saía, a pessoa era colocada as mãos sobre a pessoa e ela recebia o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Os bispos vinham e colocavam as mãos para que elas fossem cheias do Espírito Santo, e elas eram todas batizadas com o Espírito Santo dentro das águas. Você sabe por quê? Porque, segundo o relato, os estudos, isso aí está na igreja católica, é que eles ocultaram muita coisa de nós, né? Roubaram muita coisa da história, da
está guardado. Sabe por quê? Porque diziam que as pessoas não poderiam sair dentro das águas sem ser cheias do Espírito Santo. E a experiência de ser preenchida pelo Espírito, para que não desse oportunidade para o maligno roubar a fé do coração delas. Você entende a importância do Espírito Santo na sua vida? Ele é o reino de Deus em você. O que te faz você uma pessoa próspera não é o que você possui, mas a pessoa que está em você. A paz não é uma condição de espírito que eu tenho, é uma pessoa que habita dentro de mim, é o príncipe da paz. A paz que você precisa é quando você encontra a presença dele. É a pessoa dele em você. O que nós temos que sair hoje com a consciência daqui? Como é que está o meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Que tipo de hóspede você tem sido para ele? E como é que a pomba tem reagido sobre você? Porque você sabe que a pomba é um animal também sensível. Se você fazer movimentos muito bruscos, ela se espanta. Ela se espanta. Tu chega perto, ela voa. É ou não é? Como é que Jesus andava sem espantar a pomba? Esse é um dos temas que está no livro Buscando o Espírito Santo com a Mente Renovada. Como é que Jesus conseguia andar sem espantar o Espírito Santo? Mas porque o Espírito Santo ele vem exatamente na forma corpórea de uma pomba. Tem alguma representação pessoal dele ali. Amém, amém? Como é que Jesus, mesmo pegando o chicote, quebrando as mesas dos cambistas, as pessoas que estavam fazendo do templo um comércio, como é que ele fez aquilo? Ele se irou e não pecou. E não espantou a pomba. Fala justiça. Tudo que a justiça de Deus ela está operando em você, até a tua ira, ela se torna santa. Porque Deus ele se ira e é santo. E não deixa de ser santo. A ira ela é uma linha muito tênue entre o pecado e a justiça. Ela é muito perigosa. Há momento que eu tenho que me irar para manifestar a justiça. Há momento que vocês têm que se irar para manifestar a justiça e você não está pecando. Quando um pai se ira com o filho da desobediência e ele corrige com justiça, ele não está pecando. A ira ela tem seu propósito. Por isso que em tudo que é em você, Deus ele quer santificar, para que o pecado não entre na sua vida e nem a consciência do pecado entre em você. É tempo de você vencer a consciência do pecado que tenta te afligir a tua vida. Mas você só pode vencer a consciência do pecado através de uma nova consciência, a consciência com a presença do Espírito Santo. Você já reparou quando você está imerso na presença do Espírito Santo? Você já reparou quando ele vem sobre você? Você se sente a pessoa mais maravilhosa do mundo? Que até quando ele está te convencendo do pecado, você se sente amado por ele? O teu coração se volta para Deus? Você entende quanto Deus ele é bom, ele te ama? Você entende quanto a bondade de Deus está aqui hoje para você? O conhecimento da presença de Deus é o que vai libertar você das escravidão que o diabo tenta te aprisionar. Pecado, as trevas, na condenação, a escravidão que bloqueou os seus dons, os seus talentos. Cadê os seus talentos? Cadê os dons desse povo nessa casa? Eu quero ver vocês pregando. Quero ver vocês cantando, ministrando, curando os enfermos, expulsando os demônios, profetizando. Os dons dos evangelistas, dos pastores, os dons ministeriais na vida de vocês. Mas isso aí não é o mais importante. O mais importante é primeiro você descobrir o relacionamento com Deus. Não podemos pular etapas na vida. Tem muitas coisas que Deus precisa restaurar em você antes de você abrir a boca para falar para outras pessoas, para que você não traga nada distorcido para a vida delas. Às vezes eu me pergunto, Senhor, por que tu permitiu eu pregar quando era mais novo, Senhor? Eu falei tanta besteira.
Misericórdia, eu pudesse passar nos lugares onde eu preguei. Eu falei, não, desculpa as besteiras que eu preguei para vocês. Sabe, a gente ouve, a gente aprende, às vezes está ali no meio pentecostal, mas graças a Deus eu escutei meus 19 anos. Quando cheguei nos 19 anos, acabou. Eu entrei dentro do reino dos céus. A minha vida mudou. E você sabe o que as irmãs, as missionárias da igreja, as pessoas falavam para mim, os pregadores lá? O que aconteceu com você? Você está estudando em qual faculdade de teologia? Que teologia o quê, cara? É a presença, é o Espírito Santo que eu tenho descoberto quem Ele é. E eu falava com as pessoas nem entendiam o que eu falava. E quando eu pregava, as pessoas ficavam tudo quieto na igreja olhando para mim. E era uma igreja de movimento, sabe, pentecostal, faz muito barulho, só acampam no movimento, mas nunca vão para o conhecimento. Por isso são destruídos. Porque o povo é destruído porque ele faltou conhecer. Isso aí não é o conhecimento da teologia, é o conhecimento da revelação da palavra impartida no teu coração, na tua mente. Seria muito bom a gente aqui acampar só na unção dos moveres que acontece às vezes aqui dentro, né? Até ficar só ali, né? Não, vida com Deus exige responsabilidade. A tua vida com Deus, ela vai exigir que você aprenda a manter a unção, a se mover nos moveres do Espírito e a crescer no conhecimento de Deus para a maturidade, até que Cristo seja formado dentro de vocês. Nós vamos ter que ter conhecimento, palavra, porque só isso mantém o movimento, a unção do Espírito conservada em vocês. O problema é, muitos são bons para buscar poder, mas são péssimos para ter revelação e sabedoria. E só a sabedoria mantém o conhecimento conservado, que mantém a unção conservada em nós também. Então, se você não abre-se a tua mente, o teu coração, para o conhecimento e buscar a Deus nas Escrituras, ler, meditar, orar, você não vai ter o conhecimento que vai multiplicar a graça e a paz de Deus na sua vida. Alguém está me entendendo? Fala amém. Amém. Isso é uma palavra que vem para nos alinhar aos aspectos da presença e de quem Deus é e do seu reino. Quem está entendendo? Fala glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está sendo gerado alguma coisa em teu coração? Amém. Então como é que você vai andar sem espantar pombo? Como é que você pode andar com a pomba do Espírito Santo sobre a sua vida? A questão está na obediência. O relacionamento com o Espírito Santo exige obediência. Temos um guia dentro de nós, Romanos 8,14. E todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que há essa conexão entre ser guiado pelo Espírito Santo e ser filho de Deus? Porque eu só posso ser filho se eu sou guiado. Porque é sinal que quando eu sou guiado pelo Espírito, eu tenho relacionamento com quem Deus é. Eu estou andando na direção de Deus. Mas por que o Espírito Santo ele vem com uma pomba? Ali tem uns aspectos representativos da pessoa do Espírito Santo que é diferente da pessoa de Jesus Cristo. Você vê que Jesus ele deixou bem claro algo sobre o Espírito Santo que nós temos que tomar muito cuidado com esse detalhe do coração dele, de quem ele é. Ele fala: pequeis contra mim, contra o Pai, mas não peque contra o Espírito Santo. Vocês podem blasfemar contra mim, contra o Pai, mas aquele que blasfemar, pecar contra o Espírito Santo, não terá perdão. Você vê que o Espírito Santo ele tem uma sensibilidade tão grande, uma função tão profunda na vida do homem, que a blasfêmia contra ele é um pecado que não tem perdão eterno. Demonstra uma... Rapaz, que pureza é essa? Pureza é essa? Que essência é essa? Quem é o Espírito Santo? Quanto tempo nós perdemos orando sem Ele? Quanto tempo perdemos fazendo as coisas dessa vida sem o Espírito Santo? Por isso você fica tão cansado, sobrecarregado. Vocês não foram chamados para andar sozinhos. Você não foi chamado para projetar sozinho, para trabalhar sozinho, para viver sozinho.
Deus está vivendo com vocês. Só que, já vou terminar, tá? O que tem que ser despertado aqui é a consciência. A consciência do Espírito Santo dentro de vocês. A consciência que quando você levanta, Ele está ali, te olhando. A consciência, quando você sai, Ele está ali. A consciência, quando você vai dormir, Ele está te esperando. É isso que vai fazer a diferença se você vai espantar a pomba ou não. Conseguir andar. Pensa você, irmão, andar com uma pomba no teu braço. Qualquer movimento muito brusco, você pode espantar ela da sua vida. Os movimentos, as obras da carne é o que espanta o Espírito Santo. E o que entristece o Espírito Santo? O apóstolo Paulo foi bem claro dentro disso. Efésios capítulo 5. Eu gostaria que você lesse para despertar mais temor em sua mente, no seu coração. Senhor, obrigado pela presença bendita do Senhor, Deus. Fala, Senhor, obrigado pela sua presença. Me perdoe. Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 5 é para se encher do Espírito. Vamos cá. Efésios 4, 30. Você sabe que existe, nos 6 capítulos, existem 6 coisas que o apóstolo Paulo está falando sobre o Espírito Santo no livro de Efésios. 6 coisas importantíssimas para que vocês entendam o fundamento que Paulo estava dando para a igreja de Éfeso. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sejam para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém? Glória a Jesus. Glória. Obrigado. Eu estava numa batalha espiritual e me encheu ali naquele momento. Só que eu clamei a Deus. Deus, envia aqui o anjo agora. Dê de espada nesse adversário, esse espírito agora. Derruba esse demônio. Orei. Aí quando eu fui pro banheiro, aquele mesmo espírito tentou jogar algo para mim. Você gritou com Deus. Quando eu vi aquilo, eu falei, peraí. Eu falei, Senhor, o que é isso? Eu peguei contra ti, o Espírito Santo na hora falou comigo. Filho, o diabo vai tentar fazer isso desde o princípio com a humanidade. Sempre jogando condenação dentro do coração da humanidade para que ele se afaste de mim. A condenação dentro do coração do homem é o que afasta ele de mim. O espírito de condenação afasta o homem. Adão, quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez é se esconder de Deus. Vocês têm que entender que o medo e a condenação não devem mais operar na vida de vocês. Principalmente vocês que querem uma vida santa, você que tem uma consciência pura, que quer realmente viver para Deus. Você vai falhar no meio do percurso. Você vai errar. E tudo isso faz parte do teu processo de transformação. A perfeição aqui em Cristo não é uma condição que você é certinho em tudo que você faz. É ter a santidade dele em tudo que você está fazendo. Mesmo que você erre, isso não te torne perfeito. É uma nova natureza que eu tenho dentro de mim que me diz que eu sou justo. E
por causa dessa consciência pura, quando eu erro, eu agradeço, Senhor, porque Tu me faz reconhecer os meus erros e isso não me condena, não me afasta de Deus. E errar na vida do crente, não estou falando viver em pecado, não estou falando prostituição, não estou falando nada disso, roubar, falando mal da vida dos outros. Você pode errar na forma que você às vezes se expressa, quando você fala errado com um irmão, e lá, me perdoe pelo que eu fiz. Você pode errar em algum momento que o tom de voz sai, você acaba ferindo, agredindo uma pessoa com o teu tom de voz. Me perdoa pelo jeito que eu falei com você. Eu vou ensinar muito para vocês sobre a lei da justiça, para que quebramos todo espírito de condenação que tenta contra a vida de vocês. Andar com a presença de Deus, você vai ter que vencer o espírito da condenação. Porque todo momento o diabo vai querer colocar impasse na sua vida para dizer que você não consegue. É dentro disso que você tem que ter uma consciência cada vez mais renovada, tratada, para que você não dê espaço para Satanás na tua mente, no teu coração. A glória a Jesus. Glória a Jesus. Olha, Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por me alimentar a sua palavra. Obrigado pela tua palavra. Eu sinto a unção dele fluindo agora. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Nós não podemos viver de reservas passadas. Você tem que viver hoje como se você nunca orasse, como se você nunca orou na tua vida. Você tem que buscar hoje como se você não sacrificou ontem, para que você não caia na inércia, não caia no comodismo. Nós precisamos colocar isso na nossa mente. Eu preciso ter perseverança, determinação daquilo que eu quero com Deus. Eu vou buscar, eu vou sacrificar. Orar é sacrificar carne. Orar é sentir aflições de Cristo no nosso corpo, porque eu passei anos de oração e senti muitos momentos dores e angústia e ter que orar quando a minha carne não queria, quando tudo estava difícil para mim. Eu tive que romper contra as situações, as guerras, as batalhas espirituais e romper e vencer na vida de oração. Aleluia. Saiba disso.